Eu vou chamar agora o Dr. Marco Chiea, que vai falar sobre as pesquisas em ELA no mundo. Ele é neurologista responsável pelo setor de investigação em doenças neuromusculares e diretor científico da Abrela. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer receber tanta gente aqui na reunião, pessoas interessadas em ouvir um pouco sobre a doença, ter um conhecimento maior. É um poder estar recebendo todo mundo aqui em São Caetano, ter essa oportunidade de ter essa interação com essa cidade que é a minha cidade, que eu moro, que eu sempre vivi, e poder tornar isso uma realidade cultural dentro para o crescimento de uma cidade aqui no ABC, junto com o Brasil todo, mas tornar isso uma constante dentro da nossa cidade é muito importante. A minha função aqui, hoje, como neurologista, a parte que cabe a mim é transmitir para vocês algumas novidades científicas. O congresso, como todo congresso internacional acontece, a língua oficial é o inglês. Eu vou tentar esmiuçar para vocês como a gente traz o congresso na íntegra, né, sobre as novidades que acontecem lá. Eu vou tentar, os slides, a maioria dos slides vão ter alguns slides em inglês, mas eu vou tentar transmitir para vocês um pouco do conhecimento do que a doença tem de fisiopatologia e tentar colocar algumas novidades mais interessantes. É muito difícil a gente colocar toda a ciência que envolve a pesquisa básica, celular, de desenvolvimento cognitivo, científico, celular, de DNA, de genes desenvolvidos, para todo mundo entender. O próprio médico hoje, que é neurologista, tem dificuldade de entender o que acontece na biologia, por exemplo, que envolve DNA, biologia celular, né? Então, imagine pessoas que não têm as pessoas que não têm o refinamento de entender e estar no laboratório para isso. Então, nós vamos tentar dar uma aula para interagir um pouco mais e descobrir o que há de novo na doença. O congresso aconteceu em Glasgow, né? Esse aqui é um estádio que ele funciona para shows do lado do nosso congresso que estava lá, é o ISS Hall Glasgow. E o nosso congresso, a sede do centro de convenções estava do lado do ISS Hall, e eu acho que é um monumento, uma exposição, museu de exposição. O nosso centro de exposição estava aqui atrás. Quando nós falamos de doença do neurônio motor, né, quando nós temos o diagnóstico de doença do neurônio motor, olha aqui que eu menciono bem as palavras, eu não estou falando de esclerose lateral amiotrófica, porque esclerose lateral amiotrófica é uma das doenças do neurônio motor. Os sintomas que vêm a nós são sintomas do neurônio motor superior, neurônio motor inferior, e sintomas bulbares que podem ser de neurônio motor superior e inferior. Então, a sensação de perda de destreza de movimento, endurecimento da perna, endurecimento do braço com a espasticidade, o aumento dos nossos reflexos, atrofia do muscular, fasciculações, hiporreflexia, hipotonia, cãibras, sensação de não conter o riso ou chorar por qualquer motivo, dificuldade para deglutir e falar, aumento da salivação. Todos esses são sintomas de que essa célula, chamada neurônio motor, que comanda meus movimentos voluntários, está acometida, está ficando doente. E aí inicia a possibilidade do meu diagnóstico de doença do neurônio motor. E a gente tem essa doença localizada tanto aqui no cérebro, na parte anterior do cérebro, no córtex cerebral, e no caminho do córtex cerebral nós temos
o envolvimento da medula e da parte anterior da medula, que é o cordo anterior da medula, onde começa o segundo neurônio motor. Então nós temos uma doença do primeiro e segundo neurônio motor. Passa por uma parte também chamada bulbo, aqui onde nós temos o tronco cerebral, onde saem os neurônios que vão inervar a musculatura bulbar. Então esse neurônio, desde já a gente tem que saber que é um neurônio grande e um neurônio gastador de energia, com um grande trajeto no cérebro. E aí, existem tipos de doença que preferem envolver o neurônio motor superior e inferior, e elas vão dar uma diferença de característica clínica de um paciente para outro. Olha, doutor, eu vi aquele paciente lá que tem a doença, e ele tem a perna muito melhor do que a que eu tenho, porque minha perna é atrofiada, a dele é dura. Eu vi aquele paciente do outro lado ali, e ele só tem um envolvimento do braço, e eu tenho envolvimento do braço e da perna. Por isso que nós temos uma atrofia diferente de acordo com o envolvimento do neurônio motor superior ou inferior, ou uma dureza, uma espasticidade maior, de acordo com o envolvimento maior do neurônio motor superior ou inferior. E mais, existem outras doenças do neurônio motor, existem diagnósticos diferenciais que podem levar à possibilidade de não termos a doença, e seriam causas secundárias, que têm que ser diferenciadas e pedidas para o médico afastar a possibilidade da doença ser da célula do neurônio motor, de ser uma doença degenerativa do neurônio motor, e entre elas são anormalidades endocrinológicas, infecciosas, exposição a metais, alterações malignas, outras doenças neurodegenerativas associadas, doenças da junção muscular, de músculo, alterações autoimunes e neuropatias, alterações estruturais que comprimem o trajeto do neurônio motor. E aqui é uma classificação da própria esclerose lateral amiotrófica. E na verdade não é esclerose lateral amiotrófica, é doença do neurônio motor, que tem a forma do pacífico, uma forma chamada paralisia bulbar progressiva, central e periférica, a atrofia muscular progressiva, a de início de condispneia, a de início bulbar, a de predomínio neurônio motor superior e inferior, uma doença chamada Flay-Warm, uma doença chamada polipseudoneurítica, uma doença, a doença clássica, a forma hemiplégica de Bills. Então são todas variantes de uma mesma doença, com evolução diferente, com diagnóstico diferente. E aí, aqui uma representação gráfica de todas as formas e como vão ser acometidas, em que membros nós vamos apresentar. Por exemplo, esse é um exemplo de uma doença chamada Flay-Warm Syndrome, em que nós temos acometimento com atrofia nos membros superiores, principalmente musculatura de deltoide, membros superiores. E temos preservação da musculatura de membros inferiores pelo aumento de reflexo. A atrofia vai evoluindo e o paciente dificilmente ou vai ter o desenvolvimento de acometimento da musculatura bulbar muito tardiamente. O perfil de evolução é acima de 10 anos desse paciente, pelo menos 10 anos. Então, temos que classificar e observar esse tipo de envolvimento. A esclerose lateral primária, que é a doença do primeiro neurônio motor, é uma doença que tem normalmente 20 anos de evolução. Ela predomina a espasticidade, perda de destreza, perda de equilíbrio, alteração da voz, a voz desartrofônica. Tem um sinal característico, o diagnóstico normalmente é feito pela ressonância, porque o primeiro exame, que é aquele exame de eletroneuromiografia, que faz o diagnóstico, que todo médico tem que pedir, vem normal. E o diagnóstico é feito por ressonância. Então, cabe ao médico tentar dizer para o paciente que ele pode ter uma forma clássica, uma forma de atrofia muscular progressiva, em que não temos neurônio motor superior, que pode ter uma evolução longa, acima de 20 anos, como a esclerose lateral primária,
que podemos ter essa forma flail arm, que podemos ter uma associação com a demência frontotemporal, com a alteração cognitiva, que ele pode ter a forma clássica, que ele pode ter uma forma de envolvimento de membros inferiores. Tudo isso é com um profissional que tem que caracterizar. Por exemplo, essa forma de classificação de atrofia distal é uma doença que tem uma evolução autolimitada. Ela vai evoluir e vai parar. Por exemplo, essa forma de atrofia miofascial tipo 5, com deformidade, evolução que vai diminuir. E de acordo com o envolvimento bulbar ou de membros do sexo masculino e feminino, nós vamos ter uma idade que acomete mais o paciente, ele vai iniciar em idade mais precoce ou mais tardia. A doença bulbar normalmente começa numa idade mais tardia. A doença appendicular começa numa idade mais precoce, em torno dos 40 a 75 anos, e a doença bulbar normalmente acima dos 65 a 80 anos. E aí, por exemplo, o envolvimento da a esclerose lateral primária, olha só o perfil de evolução com o passar do tempo. Diferente quem tem a forma bulbar de início do segundo neurônio, pelo risco de desenvolver infecção respiratória, a sobrevida muda. Era muito fácil fazer o diagnóstico de doença do neurônio motor até alguns anos atrás. Mas mais ou menos uns 5 anos atrás, começaram a haver coisas diferentes na nossa vida. Por exemplo, doutor, eu não consigo fazer, além de não conseguir movimentar direito, eu não estou conseguindo desenvolver uma tarefa que eu conseguiria desenvolver rotineiramente. Eu não consigo executar, por exemplo, planejar uma tarefa ou tabular o meu trabalho, ou não faço mais meu imposto de renda. Como é que eu faço agora? Dou tudo para o leão vai vir me cobrar. Então, principalmente a função executiva, cognitiva do paciente passou a ser comprometida. E aí começaram a observar alterações envolvidas com a alteração cerebral, a função executiva cerebral, domínios de memória, comportamento. E aí a função cognitiva passou a exercer um papel importante e a doença do neurônio motor passou a ser classificada novamente. Classificada e observada principalmente nas formas familiares, né? Você tinha a alteração cognitiva dos pacientes e os pacientes começaram também a nos procurar com características próximas e tendo uma história familiar. E aí o pool da medicina molecular se desenvolveu. E aí nós conseguimos achar mutações dentro do nosso DNA que correspondiam a formas específicas da doença. Então, desde 90, 93, mais ou menos, a SOD foi descoberta, a primeira mutação para esclerose lateral amiotrófica familiar. Aí tivemos aqui a C9orf em 2012, que foi descoberta, junto com o gene da taxina, um pouquinho antes causador da doença. Aqui nós temos hoje o TUB4, o NEC1, CHCHD10, que é um outro gene bastante importante, responsável pela doença. O TBK1, que é um gene que responsável por alterações comportamentais. E um gene do TDP43, que é outro gene bastante importante, descoberto em 2006, que é a TRDP, que relacionou a doença a aspectos cognitivos. A partir daí, nós começamos a entender por que a doença é causada. A base da doença é causada. Nós temos uma alteração em proteínas essenciais no DNA que alteram proteínas essenciais para o metabolismo dessa célula chamada neurônio motor. Essas proteínas acumulam nos neurônios, elas mexem com processos de uma fábrica perfeita chamada neurônio motor, e aí a célula passa a entrar em falência. Por quê? Porque nós temos um sistema do lado desse neurônio que leva à apoptose, que leva à morte celular. E aí estão exemplos de algumas proteínas, como a C9orf, a frequência delas dentro da família. Então, dentro das famílias com esclerose lateral amiotrófica, a que tem mais importância e frequência hoje é uma proteína chamada C9orf72. E aqui uma classificação extensa, mostrando
os tipos genéticos que nós já temos descritos de doença do neurônio motor, associada à demência frontotemporal, tipo 1, relacionado ao gene específico, e a classificação genética de todos esses tipos descobertos e as formas familiares que podem estar relacionadas a ela ou a doença do neurônio motor. As doenças diferentes, porque cada um tem um prognóstico diferente. Eu estou falando tudo isso porque vai ter muita importância para alguns tipos de tratamento que o doutor Akari vai comentar a seguir. E aí, esses mecanismos influem na vida da célula, do neurônio, como ele vai suportar. Ou ele vai acumular, vai ter um distúrbio na formação de proteínas e acumular proteínas intracelulares, ou ele não vai transportar as substâncias que vão funcionar dentro dele, ou ele não vai ter um controle de queima e retirada de lixo intracelular, ou ele não vai transportar o que ele tem que transportar para dentro e fora da célula, ou ele vai ativar o sistema imunológico, o próprio sistema imunológico, para matar esse neurônio. E aí desregula todo o funcionamento e a doença começa a evoluir. E a história natural da doença? Por que a gente tem isso? Será que é só esse DNA? Será que é só esse DNA? Será que a gente está... só isso está causando a doença? Uma teoria muito firme, e essa aula foi apresentada para o Dr. Mitsumoto, que é responsável pela Columbia University, é que a doença começa na infância, ou antes da infância, quando a gente é concebido. A suscetibilidade genética vem desde que nascemos, só que a exposição a fatores ambientais, ao estresse oxidativo, alterações hormonais, o próprio envolvimento materno pode levar a um neurônio predisponente. E aí culminar com o desenvolvimento da doença quando adulto. Quando não, numa idade mais precoce. E aí são alguns genes, fatores e causa. E existem doenças que a gente tem que afastar, como doenças endocrinológicas. Esse é um exemplo de uma doença ligada ao gene do receptor do androgênio, que é a doença de Kennedy, que é uma atrofia de língua clássica, que parece ter doença do neurônio motor, e na verdade é uma doença genética ligada ao cromossomo X, que responde a tratamento. Essa é uma nova doença que parece um pescoço caído com doença do neurônio motor, mas tem alteração sensitiva do nervo trigêmeo, chamado FOSM, que é um diagnóstico diferencial importante. E a própria doença, por exemplo, essa é uma doença familiar, SOD1 AV4, que tem uma evolução de uma forma diferente, bem rápida. Enquanto isso, a paralisia bulbar progressiva, essa é uma doença chamada von Willebrand, que é uma deficiência da riboflavina, que tem evolução diferente. Bom, essa é uma doença que é a CHCHT10, que mostra uma evolução diferente do ponto de vista energético. Bom, e algumas coisas interessantes, agora eu vou começar dando uma ideia de como os pacientes têm, e a genética importa, e como a parte cognitiva importa na própria doença. Eu vou introduzir para vocês algumas coisas interessantes sobre o Congresso. Porque sem entender isso, a gente não entende onde que eles estão buscando. E a primeira coisa que eu vou falar é sobre a exposição. Né? A gente sabe que a incidência da doença não muda muito de um país para o outro. O que tem mudado é a alteração, não é a prevalência, o número de pacientes novos, é o número de pacientes por 100 mil habitantes. Não a incidência, mas o número de pacientes, o diagnóstico de pacientes, o conhecimento de novos pacientes que têm a doença, e por isso parece que a gente tem bastante paciente agora com a doença. A gente acredita que os pacientes estão aumentando porque eles estão sendo mais diagnosticados. E aqui é um trabalho muito legal, uma exposição muito legal, feita por uma médica chamada Pamela Shaw. A doutora Pamela Shaw é responsável pelo serviço de Sheffield, na Inglaterra, talvez o serviço que mais desenvolva a parte científica no Reino Unido para a doença do neurônio motor. E ela falou de um fator ambiental muito importante, que é a atividade física.
o quanto a atividade física importa no desenvolvimento de uma doença do neurônio motor. Nós devemos praticar atividade física, nós podemos praticar muita atividade física. Como isso gera a própria doença? E aqui está envolvendo. Parece que é um fator de risco exógeno para a própria doença. Ela interfere com a maquinaria que eu apresentei para vocês. Como ela interfere com essa maquinaria? E aqui já existia uma citação em 1962 desse senhor, o McConnell McCreevy, que ele fala que ele não sabe nada a respeito do atletismo e possível etiologia com relação à doença, mas ele se sente desconfortável sobre uma atividade muscular exagerada e a possibilidade estatística de um número de casos relacionado a isso. E é engraçado que na clínica que eles desenvolveram, depois de um dia de atendimento de pacientes novos, eles observaram que, por exemplo, existia uma mulher campeã de natação. Existia uma mulher que era professora eu não lembro que essa professora, professora de educação física. Existia uma professora existia um paciente que era corredora de maratona. E existia pessoas idosas, com mais de 70 anos, que caminhavam com o seu cachorro mais de 5 milhas por dia. Isso era uma coisa que chamava atenção, sem dados científicos significativos. E tinham 2 irmãos similares, que eram portadores daquela mutação da C9orf. Um, que não tinha um estilo de vida, tão envolvido com esporte, sem estresse, 2 gêmeos idênticos, com a mutação do C9orf. Um não desenvolveu a doença, e o que tinha um estilo de vida que prática de esporte regular, desenvolveu a doença mais recente. E tem alguns estudos epidemiológicos que falam realmente do desenvolvimento da doença em alguns jogadores. Por exemplo, a doença é conhecida nos Estados Unidos como doença de Lou Gehrig, que foi um grande jogador de beisebol, um recordista de rebatidas. Os jogadores de futebol da Liga Italiana já foram descritos por Adriano Chiò com uma incidência maior, um risco de 5 vezes maior para o desenvolvimento de doença do neurônio motor, no trabalho feito da primeira, da segunda e da terceira divisão do futebol italiano. O Epidemiologia 2002, estudo epidemiológico 2002 mostrando a maior incidência em atletas, e a investigação de riscos associados ao tipo de atividade física em jogadores de futebol em 2007. A encefalopatia crônica associada a traumas, principalmente relacionados a jogadores de futebol americano. Parece que eles, além de acumularem uma proteína chamada tau, eles têm um acúmulo associado àquela proteína TDP43 que eu mostrei para vocês da parte genética. E essa proteína TDP43 é causadora do quadro de demência frontotemporal associado à esclerose lateral amiotrófica. E aí trabalhos do mundo vêm comprovar, trabalhos com alterações, mostram significativamente a presença dessas alterações, como esse trabalho feito em Sheffield, mesmo na universidade, por essa moça, a doutora Sherry Wood. Ela tem quanto tempo, longo tempo de atividade física é um risco exógeno para o desenvolvimento da esclerose lateral amiotrófica, e a conclusão dela é que existe uma associação grande com adultos com atividade vigorosa por horas dia aumentado, com risco para a esclerose lateral amiotrófica, e com exercícios com força acima de 10 kJ quilo dia para desenvolvimento. Isso é um risco preciso, né? Existe uma padronização que vai ser feita isso para cada um, mas com aumento de risco ao desenvolvimento da própria doença. E encontraram também 4 vezes mais o desenvolvimento de esclerose lateral amiotrófica na Suécia. Existe uma corrida em que pessoas caminham de esqui 90 quilômetros, uma maratona, no gelo, e aí fizeram a estatística dessa doença, 90 pessoas caminhando no gelo, fazendo uma maratona,
e o risco de esquiadores desenvolver essa doença. Mas trabalhos retrospectivos com dados fidedignos colhidos na Holanda e estudos multicêntricos mostram que nem sempre isso é positivo. Por exemplo, esse estudo, feito com um estudo retrospectivo de meta-análises, tem um trabalho de evidência de classe 1, né, que mostra que a atividade física faz bem, né, desde que mas não foi quantificada a força e a quantidade de cada pessoa que fez atividade física. E esse trabalho com 625 pacientes e 1.166 controles concluiu que a atividade física também é uma coisa que não interfere muito no ponto de vista de doença do neurônio motor. Mas também foi um trabalho retrospectivo, não foi um trabalho prospectivo. A gente sabe que sim, quando você tem um aumento de atividade física, a gente tem um aumento da nossa capacidade energética, a gente tem que controlar alguns fatores. Esses fatores, o BNDF, o fator de crescimento dos vasos do endotélio e o GF1, eles têm que ter uma possibilidade de crescimento. Nós temos que ter uma expressão gênica dentro do nosso corpo que aumente esses hormônios, esses fatores de crescimento, gerando uma acomodação nos nossos neurônios e nos nossos músculos para sustentar esse crescimento da atividade física. Caso contrário, nós não vamos ter uma proteção duradoura contra o estresse mecânico. E não tendo essa proteção, você vai ter sinalizadores desse estresse mecânico. Os canais iônicos não vão funcionar adequadamente, esses canais iônicos que nós chamamos. Nós vamos ter sinalizadores para atividade de apoptose e nós vamos ter fatores neurotróficos que vão ser ativados secundariamente para tentar conter a morte celular. E esses fatores ativados têm que jogar essa molécula chamada NARF2 para dentro da célula. Se ela não for jogada, a gente vai ter o risco aumentado de desenvolvimento de doença. Então o esporte tem que ter uma fisiologia relacionada, a pessoa pode ter uma predisposição, e se não tiver uma acomodação hormonal, se não tiver uma acomodação de fator neurotrófico associado com alto risco de impacto, parece ter um fator altamente relevante para o desenvolvimento da doença. Assim como o colesterol e uso de medicação para colesterol e hipertensão, ela pode ter um risco reverso de casualidade, assim como o trauma. O trauma é muito importante. Tanto o trauma mecânico como o trauma fratura, quando ele acontece antes dos 55 anos, parece que o risco não é alto. Quando ele acontece depois dos 55 anos, o risco aumenta. E assim como a dieta rica em colesterol tem um nível de proteção importante. Existe um trabalho que foi feito, deixa eu ver aqui, sobre o impacto cognitivo e como está a alteração cognitiva na doença do neurônio motor, como eu falei para vocês. E eles, além de mostrarem que nós temos alterações comportamentais, alterações na função executiva, existe também uma evolução para o domínio da memória com o passar do tempo. E a divisão maior é feita da seguinte maneira. Pessoas que a gente pensava que não ter comprometimento cognitivo, ter um risco de demência e ter uma associação de fluência verbal, começaram a ter outros envolvimentos, né, que agora a gente não havia estabelecido, como pessoas que só têm alteração da fluência verbal e memória, pessoas que têm só alteração da memória, pessoas que começam a ter alteração só da fluência verbal, e há outros subgrupos com fluência, memória e dificuldades do trabalho das coisas mais significativas. Então, pessoas estão localizando aspectos cognitivos no nosso cérebro para relacionar com aquelas proteínas que estão alteradas, para ter um desenvolvimento específico e achar qual proteína sua, onde você tem alteração. Isso vai facilitar demais o nosso tratamento a seguir, a possibilidade de identificar proteínas que causam a doença.
Uma palestra essencial e muito legal foi feita sobre a microbiota, que é a constituição, são as bactérias que constituem nosso trato gastrointestinal, né? Os germes que constituem nosso trato gastrointestinal, que podem estar relacionados com a nossa doença. Então, a primeira frase da doença foi uma frase de Hipócrates, né? Que esse palestrante usou, falando que todas as doenças começam no intestino. Né? A gente sabe que o ser humano entra em simbiose com diversos germes, parasitas, bactérias, principalmente no intestino. Existem genes que estão em frequente associação com o corpo humano e protegendo o corpo humano contra outras doenças. E essa simbiose protege também contra risco elevado de infecções. E estabelece uma conexão boa para o desenvolvimento de hormônios, para o desenvolvimento de não ativação de processos oxidativos. Então, existe toda uma correlação entre a absorção de ácidos láticos, ácidos graxos, ativação de sistemas inflamatórios intracerebrais e controle intestinal através do nervo vago, que é essa ativação do sistema nervoso. E se nós controlarmos essa microbiota, esse tipo de bactéria que estão no intestino, nós podemos ter um fator de proteção. Inclusive contra o envelhecimento. Quem tem uma boa dieta, quem tem uma boa simbiota, quem tem uma boa microbiota, aquelas bactérias que protegem o intestino, tem uma preservação do trato, nós vamos ter um envolvimento progressivo. Nós podemos ter até controle de um bom envelhecimento, inclusive doenças degenerativas outras, como Parkinson, Alzheimer e outras mais. Inclusive, para alterações de mutação genética que podem causar doença. E aí uma outra comprovação é assim, o estresse, né? A gente sabe que pessoas que não têm as bactérias que estão bem condicionadas, não tem uma alteração intestinal bem acomodada, não tem bactérias que estão em simbiose, tem uma alta reatividade ao estresse. Isso foi comprovado em ratos, promovendo alterações psiquiátricas, como alterações depressivas, alterações de comportamento. E isso tudo também foi estudado na esclerose lateral amiotrófica. Pacientes que têm uma microbiota normal aliviam a evolução da própria esclerose lateral amiotrófica em ratos. Já foi mostrado isso. E essas alterações psicossociais, essa alteração do comportamento, têm sido estudados para diminuir a ativação inflamatória que pode provocar a morte das proteínas celulares. Portanto, o perfil alimentar é uma coisa muito importante para estudarmos dentro da própria doença. Existe um estudo radiológico, hoje mais afinado, que sempre existiu, olhando ressonância, mas hoje, se nós olharmos áreas específicas do córtex motor, cerebelo e algumas alterações dos giros corticais motores, a deposição de ferro passa a ser um marcador importante da esclerose lateral amiotrófica. Esse estudo foi um estudo feito, um estudo pós-mortem em pacientes que tinham a doença, e ele observou o acúmulo de ferro nos giros corticais motores e pré-motores. A deposição de ferro é um sinal característico e precoce, que pode ser precoce, mas esse estudo foi feito pós-mortem, mostrando que a deposição de ferro é um sinal indicador da doença. Nós já temos um estudo feito antes, em pacientes, nossos pacientes, para associar o diagnóstico de precoce da doença também, que essa deposição de ferro é encontrada. E aí, a suscetibilidade à deposição de ferro e o desenvolvimento da doença. E também com uma permeabilidade ao glutamato. A gente sabe que o glutamato é um dos íons que mais responsável por causar a excitotoxicidade à célula, a morte celular. Então, a entrada de glutamato vai fazer isso aqui, vai ativar, a micróglia. A micróglia, ela pode proteger a célula, mas também ela pode ativar fatores que vão, como essa interleucina 17, A6 e A1, que vão provocar
que essas células, as natural killers, matem o motoneurônio. Então, tanto a microbiota ativa a micróglia, tanto como os fatores externos podem ativar a micróglia, como proteínas que estão erradas nos nossos genes, ativam o sistema inflamatório e podem matar o neurônio motor. E uma outra coisa que ativa também é um outro fator externo que a gente chama de beta-alanina metil-aspartato. Isso é uma neurotoxina provocada por, na verdade, criada por bactérias, por algas cianofícias, bactérias cianofícias, que são encontradas principalmente em estuários de rios, lagoas, em depósitos de águas. Quando as nossas algas cianofícias, elas começam a entrar na produção de oxigênio, essas bactérias estando juntas, elas começam a criar, nesse processo de modulação oxidativa e criação de oxigênio, a presença desse aminoácido, que é a beta-alanina metil-aspartato, que ele é extremamente tóxico associado ao glutamato, e na alimentação de peixes, de água, no consumo, eles promovem um processo degenerativo muito importante. Isso foi encontrado principalmente naqueles lugares em que pessoas que têm uma alta incidência da doença, em torno de 150 por 100 mil, promovendo um processo degenerativo importante. Aqui é um exemplo das Ilhas Guam, em que nós temos alto índice de beta-alanina metil-aspartato em raízes de plantas. Eles consomem muito raízes de plantas de frutas que têm esse beta-alanina metil-aspartato. E a exposição, e essa concentração pode estar em água, pode estar em carnes e peixes da região. E eles testaram esse modelo, né, dessa concentração desse aminoácido em um macaco que desenvolve grandes doenças como o humano desenvolve, hipertensão, diabetes, e esse macaco é um ótimo modelo para desenvolver exposição. E esse modelo de exposição, o macaco desenvolveu agregados intracelulares, intramedulares, e ele foi, na verdade, curado ou diminuiu com o uso da L-serina, que provavelmente o Dr. Acari vai falar sobre o tratamento da L-serina para vocês. O beta-alanina metil-aspartato provoca acúmulos intramedulares e ativa a micróglia, promovendo a degeneração. E assim, a L-serina diminui essa ativação microglial. E aqui, o acúmulo do beta-alanina metil-aspartato no cono anterior da medula, onde estão as células que promovem a degeneração do neurônio motor. Então é importante saber que essa também promove a inclusão de ubiquitina, TDP-44, e promove uma ativação do sistema inflamatório, matando o neurônio motor, uma exposição que leva à própria alteração. Então, como eu falei para vocês, o neurônio motor é um gastador de energia. É um neurônio grande, o maior neurônio que a gente tem uma grande extensão e ele precisa de energia. Então, o metabolismo energético, a alteração do metabolismo pode ser causador da doença. E normalmente, para a gente manter nossa estabilidade, a gente tem que comer, ter um metabolismo basal adequado e atividade física moderada para manter o equilíbrio. Só que existe um índice anormal em pacientes que têm esclerose lateral amiotrófica, que normalmente existe um aumento de massa corpórea, né? O ideal para o paciente, normalmente ele tem um paciente que tem um aumento de massa corpórea, o índice de massa corpórea um pouco aumentado, alterações metabólicas, uma distribuição de tecido adiposo e atividade física e o metabolismo basal um pouco aumentado do que em relação ao normal, né? Então, o decréscimo desse equilíbrio entre consumo e o aumento do metabolismo basal e a atividade física um pouco mais exagerada, a ausência dessas alterações endocrinológicas aqui e o baixo consumo disso, em detrimento do aumento do metabolismo basal e atividade física, começam a provocar desregular o sistema de proteção do neurônio. Isso leva ao acúmulo de hormônios como a leptina e a adiponectina. Esses hormônios, durante anos, depois de alguns anos de ocorrência dessa, né, o peso
desse ganho de peso, desse perda de peso progressivo e de alteração do índice corporal, do BMI, acabam levando o aparecimento da doença em função do consumo da massa corporal. E aí, o aumento da dieta, a dificuldade, a disfagia, a atividade física, o hipermetabolismo, junto com a tentativa de perda, a diminuição da atividade física e diminuição do metabolismo basal, são coisas que levam a um decréscimo da tecido adiposo corporal e a perda de peso. Na verdade, a atividade física e o metabolismo basal acabam ganhando sempre do paciente. Então, a causa do hipermetabolismo, quer dizer, a doença gerando muita energia, ela sempre é uma das causas mais importantes. Na verdade, ela é sempre resultado do desenvolvimento de doença, o desequilíbrio entre atividade, o metabolismo grande, baixa ingesta, baixo acúmulo de tecido adiposo, desenvolvimento de doença tanto nas formas familiares quanto nas formas esporádicas. E a perda de peso, o que acontece? Ela é o preditor da sobrevida do paciente. Quem perde peso mais, quem perde mais massa magra, sobrevive menos. Tanto com os lipídios corporais, colesterol baixo, tomar remédio para colesterol, comparativamente quem não toma, tem uma sobrevida diferente de quem toma. E aí foram estudar se existia uma causa central para isso. Existe uma glândula que controla a liberação hormonal no nosso cérebro, chamada hipotálamo. E quem tem alteração dessa hipermetabolismo, o hipotálamo no nosso sistema nervoso central, ele começa a ficar alterado. O volume hipotalâmico está alterado. Então existe uma reordenação do nosso sistema nervoso para o consumo. Ele vai regular a nossa atividade de massa corpórea, ele reduz, principalmente através da liberação desses hormônios, né? O seu tamanho, ele perde a parte média e acumula essa proteína TDP-43, o que vai levar agregados intracelulares e à morte. E se você usar, existe um placebo controlado, um trial, mostrando as pessoas que evoluem melhor utilizando o metabolismo de dieta interal, que melhoram utilizando dieta gordurosa, por exemplo, o Calogen, que é um equilíbrio, é uma medida nutricional gordurosa. E como conclusão desse trabalho, a gente mostra que existe uma alteração central que controla o nosso consumo de energia e o nosso metabolismo, e que a homeostase entre a pessoa, o equilíbrio entre a pessoa dos pacientes com ela tem que ocorrer muito tempo, precocemente, para o paciente não entrar com perda de peso e consumo de massa de gordura, né? E a perda de peso é uma causadora da progressão da doença. A gente pode identificar sinais precoces que podem levar à evolução. Isso é uma ressonância de hipotálamo que a gente faz para controlar essa homeostase. Bom, eu falei um pouco das novidades. Eu queria desejar Feliz Natal para todo mundo, né? A gente vai ter uma suplementação com as terapias aí que vão acontecer agora. A doutora Cari vai falar para a gente mais tarde. Eu queria agradecer, viu? Feliz Natal para todos.